Antes de te mostrar minha rotina, eu preciso ser muito honesto com você sobre uma coisa. Antigamente eu acordava, eu não tinha muito de direcionamento. Eu já ia tentando ver tudo o que acontecia no WhatsApp, reclamação, é, Reels, YouTube. Eu já acordava meio frenético, né? E já ia absorvendo muita coisa. E eu não tinha basicamente uma rotina, né? Era algo muito aleatório e eu acordava já com aquela energia, vamos dizer assim, um pouco pesada. E isso, cara, me impactava demais. Sabe o que de fato mais me assustou? Eu só parei de fazer isso quando eu entendi um certo processo que eu vou te contar hoje. Já de certos caminhos, né? E caminhos que basicamente nos trazem uma dificuldade maior para a gente ter um dia mais proveitoso, faz todo sentido. Mesmo que esse caminho seja desafiador, mas que você vá por ele, para que você consiga evoluir. E quando eu entendi isso, que eu vou te contar também, eu consegui ter uma liderança muito mais assertiva, ter um dia de soluções de problemas muito mais assertivos. E eu espero que isso também venha trazer algo claro para a tua vida, para que você também consiga ter muito mais assertividade durante o teu dia e ser muito mais proveitoso, de fato. Eu sempre digo que não é uma receita perfeita, mas é algo que me ajudou a sair do modo reativo, né? E passei a ter uma liderança maior sobre isso. E para mim fez muito sentido. Se você ainda não é inscrito do canal e você me acompanha, cara, não perde tempo. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, porque isso é conteúdo valiosíssimo. Para você conseguir já ir percebendo alguns detalhes, eu já estou aqui, ó, com ela. E eu vou ler, deixar um versículo para você que para mim esse Andrés fez total sentido. E esse aqui o depois. Como falar bem fica aí. Um complementa o outro. Então vamos lá. Então eu vou ler aqui para vocês Jeremias 29, a partir do 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro, e os reunirei de todas as nações e de todos os lugares por onde eu os dispersei. E os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, e assim diz o Senhor. Então eu quero que você receba essa palavra da mesma forma como para mim fez e faz total sentido, e eu estou entendendo a partir dos meses que se passam. E espero que isso também entre no teu coração como uma flecha e você tenha maior entendimento sobre tal. Bom, estou eu aqui, uma cara de sono, bem real para vocês, para explicar um pouco sobre a minha rotina e para vocês entenderem por que o período da manhã ele faz todo sentido na vida de qualquer pessoa, né? Muito mais que o período da tarde, porque o período da manhã ele é tão importante e porque a gente precisa identificar isso e basicamente tratar isso de uma forma que venha nos trazer uma assertividade. Eu gosto muito dessa palavra, assertividade, desafios. Então, eu vou trazer para vocês aqui um entendimento desse período. Eu demorei muito tempo para entender isso, né? Para criar uma rotina muito assertiva durante a manhã. Mas pensa comigo, né? No período da tarde. No período da tarde, você tem diversos WhatsApp chegando no teu celular muitas das vezes tocando sem parar, visitas que às vezes acontecem e outras são canceladas, são problemas, 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 problemas e mais problemas. Então, o período que você está na maior imersão no teu trabalho, ele vai te trazer, né, essa dificuldade um pouco desse entendimento, porque é um período que você está muito ativo, né, resolvendo muitas coisas, absorvendo muitas coisas. Então a gente já começa a ter um entendimento de um para o outro, né, de um período logo pela manhã e de um período da tarde. Agora pensa comigo, nas primeiras horas da manhã, tipo agora, acordei antes das 5, agora já é 5h26 aproximadamente, mas pensa comigo nessas primeiras horas da manhã. Cara, essas primeiras horas você é o autor. Ninguém escreve por você. Nada externo pode te atrapalhar. É um momento teu. É um momento de transformação interna. É um momento que você consegue identificar problemas teus e não problemas dos outros. É um problema que você consegue, sabe, ingerir as informações. Obviamente, por isso que é o maior cuidado precisamos ter, né, com essas informações externas que vêm de monte. É um momento que a gente está muito propício a absorver certas coisas.
Então pensa comigo nesse primeiro momento, né, de dimensão do dia, nesse primeiro contato que você está tendo ao acordar, colocar isso no primeiro ponto, né, como algo que venha realmente ser um dos pequenos passos aí para que você comece a se transformar e trazer, né, algo de melhor, que todos nós temos algo de melhor, e não ficar se enchendo de coisas que vão só te trazer maiores problemas. Na real, quem chega muito bem, né, aproveitando esses primeiros minutos, executa um bom trabalho, ele não fica reativo. Isso faz toda a diferença. Agora, antes de continuar, me faz um favor, escreve para mim nos comentários como que você chegou no trabalho hoje. Se você chegou pronto ou simplesmente reativo, porque isso vai fazer sentido mais na frente. E para você visualizar também, contemplar comigo e entender que aqui eu vou te passar 5, 6, o último vai ser um bônus aí que vai fazer você refletir muito. Mas a princípio 5 e um bônus de hábitos que eu costumo fazer para trazer essa mudança e aproveitar melhor o meu dia. O período da manhã, como vocês podem ver, o primeiro hábito é o hábito da leitura. É onde eu consigo melhorar meu internamente. Não absorver algo exterior, mas entender o processo e realmente trazer o meu interior para fora, para que eu consiga melhorar o meu dia, para que eu consiga melhorar quem eu sou, para que eu consiga analisar. E isso aqui me traz todo o propósito ao qual hoje eu tenho como direcionamento, né? E também entendimento. Por exemplo, por mais inteligente, eu penso dessa forma, por mais inteligente que você possa se achar que você seja, de fato, se você fala que a Bíblia, vou ler a Bíblia para quê? É um conto de fadas. Cara, você pode ler milhares e milhares e milhares de conteúdos, mas se você não ler isso aqui, você não precisa ser cristão não. Você não lê isso aqui e não tem como base, eu acredito que você está atrás de muita gente. Então, leve isso aqui também para você. Eu gosto de começar de 10, 30 até 1 hora. Tem momentos que a gente vai muito mais além, mas coloca isso como um primeiro hábito para você durante o teu início. Eu tenho certeza que esse primeiro hábito vai te mostrar quem você realmente é, ao invés do mundo tentar te dizer quem você deveria ser. Então passa a fazer esse primeiro hábito. O que importa de fato é que seja muito intencional e não reativo. Vamos lá, o segundo hábito, você precisa de um movimento. Cara, você precisa ser ativo. Se você não consegue fazer diariamente uma hora de exercício físico, 10, 15 minutos, eu vou ser bem franco aqui para vocês. Esse segundo hábito foi um dos mais desafiadores para mim. E é o que eu estou me adaptando com bastante frequência até. Começando com caminhada, ou se eu não consigo uma caminhada, eu faço um pouquinho de exercícios físicos. Nesses últimos meses, tenho relaxado um pouco, mas sempre procurando ser disciplinado no mínimo possível quando não consegue, mas que você faça. Procura exercer. E se você consegue ser um pouco disciplinado, você vai abrir espaço para quê? Para que você consiga com maior frequência colocar mais tempo, mais energia, e você vai ver o quanto saudável é. Precisa de movimento. E a ciência também ela é muito clara, né, quando ela se refere ao exercício matinal, na visão de melhora, da dopamina, serotonina, enfim, isso, o que acontece? Cara, isso deixa o teu dia muito mais funcional. Você consegue ser muito mais ativo. Isso te traz mais motivação, mais foco, mais direcionamento. Cara, você vai ter, realmente te faz, eu senti isso, né? Te faz ter um dia mais totalmente ativo, com foco em tomadas de boas decisões, cara. Faz muito sentido. Experimenta só, começa a fazer algumas atividades físicas e você vai ver a diferença que vai ser no longo do teu dia. E na boa, esse segundo hábito, ele não é luxo algum. Ele é performance, cara. Performance, pensa nisso. Bom, deixa eu trazer vocês um pouco mais aqui para perto, para vocês conhecerem antes de eu começar a explicar sobre o terceiro hábito. Você pode se inscrever no canal, você pode deixar seu like, comentar. E o terceiro hábito, ele é um dos que às vezes as pessoas dão como insignificante. Por incrível que pareça, é o significante. Mas o terceiro hábito, olha o amanhecer do dia aqui no sítio, como é lindo, cara. O terceiro hábito são prioridades. Você precisa descrever 3 prioridades para o teu dia. Eu costumo trabalhar muito com a questão do prioridade, do que é importante, do que é urgente. Então assim, você fazendo essa separação, o que é importante e o que é urgente, você vai conseguir resolver muitas coisas durante o teu dia. E quando você já coloca no início da manhã
O que realmente é prioridade, cara, tem 3 prioridades hoje para que eu execute isso e conclua. Você já tem um direcionamento focado. Por mais que venham aparecer outros problemas externos, você já sabe o teu direcionamento. Você já sabe o que precisa ser feito. Não é que só vai ficar nesses 3, não é isso. Mas o que você anotar e você ter uma direção, isso já muda todo o cenário para você ter um maior desenvolvimento durante o dia. Não é acordar simplesmente, tenho milhões de coisas para fazer e ficar batendo cabeça sem ter nenhum direcionamento. Não, não, tá errado. Acordou, começa a fazer os hábitos, chegou no terceiro hábito, anota, eu tenho essas 3 prioridades hoje. Pode aparecer diversas urgências, mas essas 3 prioridades para mim, eu preciso resolvê-las agora, já no primeiro período. Cara, você vai ver como o teu dia vai render muito. Porque eu penso que não é você trabalhar demais, não é você, sabe, ficar horas e horas e horas e horas e horas. Não, é você ter estratégias, né? Você ter uma gestão do tempo, é você saber o que vai ser feito, é você traçar o caminho para que você consiga ser muito mais assertivo, né, no teu tempo e mais proveitoso também. Já o quarto hábito, esse que está aqui, ele é o aprendizado. Você precisa incluir, né, dentro desse pacote 30, 40 minutos ou até uma hora, enfim, você precisa ter uma base de tempo para você aprender. Você precisa colocar esse período da manhã um período muito importante para você absorver muito melhor. É um podcast, né? São informações dali dentro do teu nicho. Isso vai ser muito diferenciado para você conseguir progredir e absorver muito melhor o conteúdo. Por quê? Porque você está nessa energia, você está absorvendo as coisas, você está começando a ser transformado e está muito mais sensível a absorver as coisas externas. Obviamente, aquilo que faça sentido, está deixando claro. E esse hábito de aprendizagem, eu vejo pelo período da manhã como mais promissor para você conseguir realmente desenvolver. Não é que você não consiga durante o dia. Eu estou te colocando aqui o que eu faço que para mim dá muito resultado. E eu acredito também que se você hoje está meio perdido, vai com certeza te ajudar a você ter o resultado que você tanto está procurando. Então, esse ponto desses minutos, até 15 minutos, durante esse período, né, de aprendizado, cara, botou ali, ou na própria atividade física, você está ouvindo ali um podcast, sabe, situações. O cenário, trazer aqui para o cenário imobiliário, ele está mudando com muita frequência. Então você precisa estar sempre atualizado. E tirar um período para esse aprendizado, obviamente, dentro desses hábitos aí no período da manhã, vai fazer total sentido para você. E o quinto hábito aqui, você precisa ter a visualização de gratidão. Eu deixei pegando o céu para que você, antes de sair de casa para o teu trabalho, fazendo os teus hábitos, né, matinais aí, você precisa visualizar aonde você quer chegar. Você precisa visualizar a gratidão do que hoje você já tem. Eu sempre falo assim, são 2 passos na nossa vida que as coisas são conquistadas. Você visualiza, porque isso não é questão de, sabe, de religião ou algo nesse sentido. Isso é neurociência aplicada. O teu cérebro, ele entende isso. E você visualizando onde você quer chegar, o que você quer conquistar, é um primeiro passo para que as coisas realmente aconteçam. Tudo que foi criado, né, sei lá, um exemplo aqui, a roda. Criaram a roda, mas antes da roda ela ser criada, ela foi imaginada, ela foi trabalhada, ela foi desenhada, ela foi, sabe, tendo ali todas as informações por escrito. Foi primeiro feito aquele trabalho teórico para depois um prático. Então são sempre 2 formas, né? Você visualiza e ação. Você visualiza e concretiza. Então visualiza, seja grato, né, pelas coisas que hoje você tem. Se não é ainda o que você almeja, já visualize aonde você quer chegar. Mas enfim, agora comenta para mim qual desses 5 hábitos até então que vocês fazem. Coloca os números aí nos comentários. Eu quero analisar e ver se vocês estão também no mesmo propósito, seguindo o mesmo foco. E foi o que eu falei para vocês, eu tenho para mim, né, esses 5 hábitos aí que eu procuro ser o mais disciplinado possível. E eu quero ouvir de vocês. Agora eu preciso falar com vocês o que não aparece em nenhuma lista de hábitos. O porquê de trás de tudo. Eu sou pai de família, sou casado já há alguns anos, sou pai de 3 filhas maravilhosas, incríveis. Não tenho uma vida fácil, eu não tenho uma vida simples. Tem muita coisa que eu amo fora do trabalho, que precisa de mim com tempo, com energia e muita sabedoria até. A rotina matinal,
não é sobre ser o super-homem, tá? Para deixar algo bem claro aqui para vocês. É sobre ter clareza, é sobre ter energia, é sobre ter propósito. Antes de qualquer coisa no mundo externo, venha te puxar para algo diferente disso. Depois que eu entendi que as minhas manhãs protegem tanto a minha família quanto a minha carreira, eu consegui e passei de fato a dar muito mais valor a esses pequenos hábitos, né, que a gente vai fazendo, que vem trazendo transformação ao longo do tempo. Que se eu soubesse, sendo bem sincero, se eu soubesse disso, eu estaria fazendo há muito e muitos anos atrás. Quando eu cheguei em casa, tendo feito tudo o que precisava fazer, vendo que o meu dia realmente foi bem produtivo e foi assertivo no que eu coloquei ali como direcionamento já no período da manhã, e não chegando em casa frustrado, preocupado, carregando ainda mais e mais problemas, eu vejo quanto isso está sendo relevante para a minha vida e quanto está trazendo, né, de melhora para isso também. Com isso eu acabo sendo um pai, um marido, um profissional de fato muito melhor. Olha, o dia tá incrível, hein, esse amanhecer. Então aqui, só pra gente finalizar, quando alguém te perguntar o porquê que você acorda cedo, você simplesmente, tranquilamente olha pra ela e responde: eu acordo cedo para poder liderar a minha vida antes que eu seja liderado por ela. E se esse vídeo te deu certa clareza que você pode mudar já amanhã de manhã, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha com aquela pessoa também extremamente importante que você quer que ela também passe a evoluir um pouco, e espero que esses hábitos também possam agregar ainda mais tanto no teu dia a dia, como na vida, que eu tenho certeza que você vai compartilhar esse vídeo aí com a outra pessoa. Então é isso, meus queridos. Forte abraço, até o próximo vídeo.